Deputado quer isenção de inscrição em concurso para doadores de sangue em Mato Grosso do Sul. Comissão avalia gastos do dinheiro público pelos poderes e ainda, a audiência pública discute desafios dos frigoríficos em Mato Grosso do Sul. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Governo entrega projeto que faz mudanças no Estatuto dos Professores da Rede Estadual de Ensino. A proposição tramitará em regime de urgência na Casa de Leis. Mudanças no Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul foram propostas pelo Poder Executivo em projeto de lei complementar, que, por acordo de lideranças, passou a tramitar em regime de urgência especial. O deputado Barbosinha, do Democratas e líder do governo no parlamento, destacou que as alterações trazem mais transparência na contratação de professores temporários e economia anual de 130 milhões de reais ao Estado. Mato Grosso do Sul recebe do Fundeb anualmente 1.153 bilhões. E o custo da folha de pagamento do Mato Grosso do Sul é de 3.640. Portanto, o projeto encaminhado pelo governador do estado, ele objetiva, além da economia, estabelecer um critério claro e objetivo de acesso dos professores, colocando o professor concursado e o não concursado na mesma regra, criando-se um cadastro reserva e, na medida da necessidade, a convocação desses professores para suprir a ausência dos concursados. A sessão chegou a ser suspensa para que técnicos do Executivo explicassem aos parlamentares a proposta que institui processo seletivo obrigatório para contratar professores temporários, regulamenta as horas atividades no Estatuto, define a remuneração dos professores convocados, não vinculadas à do concursado, mas não inferiores ao piso, limita o adicional de difícil acesso às escolas para até 10%, reduz de 50% para 30% o adicional de periculosidade para profissionais que atuam no sistema prisional. Atualiza o período de férias, que no Estatuto antes era de 45 dias e passa a ser de 30 dias, como o aplicado aos demais servidores estaduais. Garante a estabilidade para gestantes até 5 meses após o parto. Permite o afastamento sindical com remuneração somente para mandato classista estadual. Prevê dedicação exclusiva para diretores e diretores adjuntos. Estabelece atribuições dos coordenadores regionais de educação e revoga a promoção funcional de aposentados. Sindicalistas também estiveram presentes no plenário. O texto das mudanças do Estatuto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto que começa a tramitar na Assembleia quer garantir isenção da taxa de inscrição em concursos públicos a doadores de sangue. O projeto de lei apresentado pelo deputado Coronel Davi, do PSL, altera a Lei 2.887 de 2004, ampliando os incentivos aos doadores de sangue de Mato Grosso do Sul. O benefício valerá apenas para concursos em âmbito estadual. Já existe uma lei estadual que concede benefícios aos doadores de sangue, mas por entender que nós precisamos aumentar tais benefícios aos doadores de sangue, a fim de que possamos trazer outros doadores de sangue a fazerem parte desse exército, nós apresentamos o projeto hoje já buscando alguns outros benefícios aí. Na verdade, propondo outros benefícios. Por exemplo, a isenção nos concursos públicos do Estado, administração direta ou indireta, a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos vestibulares públicos das universidades estaduais, porque desta forma, melhorando os benefícios, nós vamos com certeza atrair novas pessoas a fazerem doação de sangue e sairmos dessa dificuldade que hoje os centros de hemorrede apresentam por conta de poucos doadores e pouco sangue, e a gente sabe o quanto que isso é necessário para salvar vidas. Para ter direito aos benefícios, o doador deverá comprovadamente realizar pelo menos 3 doações no caso de homens e de 2 no caso de mulheres, no período de 12 meses antecedente à data em que for pleiteado qualquer incentivo. A Hemorrede deverá fornecer certificado de doador regular para essas pessoas. Na mesma sessão, o deputado Coronel Davi apresentou o projeto de lei que cria o Programa de Incentivo à Produção e Distribuição de Energia Limpa em Mato Grosso do Sul. Hoje, há a necessidade da preservação do meio ambiente e tudo aquilo que for possível
que nós possamos fazer para preservar o meio ambiente e utilizando alguns materiais que causam poluição na produção de energia, eu acho que é extremamente positivo. Então, nós apresentamos um projeto hoje que cria o programa de produção e distribuição de energia limpa naquelas questões do biodegradável, dos gases que são produzidos nos aterros sanitários, dos combustíveis, a questão da produção de energia eólica, tudo que for necessário para que nós possamos, através dessas ações da produção de energia limpa e preservarmos o meio ambiente, é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, a gente cria condições para que o governo do estado de Mato Grosso do Sul possa incentivar as empresas que vão atuar nessa produção de energia limpa com isenção fiscal e dando alguns benefícios para que essas empresas possam vir para o estado de Mato Grosso do Sul e produzirem energia limpa. Já o deputado Neno Razucchi, do PTB, apresentou um projeto de lei que estabelece o prazo de 48 horas para a emissão de laudos de corpo de delito, quando se tratar de crimes contra a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. A distribuição para os municípios dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, foi tema de debate durante a sessão desta terça-feira. Na tribuna, o vereador de Glória de Dourados pediu melhor distribuição do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo Júlio Cleverton, os pequenos municípios acabam sendo prejudicados, pois as empresas expedem as notas de movimentação nos grandes centros, enquanto a produção ocorre nos pequenos. A minha solicitação é que seja valorizada a matéria-prima. A produção do leite, a produção da sericultura, a produção da avicultura, a produção da suinocultura. Porque o que acontece? Nós produzimos. E essa produção ela vai para os grandes centros, que é onde estão as empresas. E o grande centro está tirando as notas para vir buscar a produção. Ou seja, o valor adicionado está ficando no grande centro. E Glória de Dourados está produzindo, tem um ganho, que é o ganho direto, que é quando ele monta lá o barracão, ele gera lá o seu emprego. Mas o ganho indireto, que é o imposto que vai vir na conta do ICMS para valorizar o município e dar condições para ele dar um melhor atendimento para a sua população, está ficando no grande município. Para o vereador, o rateio não é justo. Hoje, 75% do valor são de posse do governo do estado e os 25% são distribuídos aos municípios. A distribuição se funciona da seguinte forma: 100% é um bolo, 75% automático do estado, 25% que é distribuído entre os 79 municípios. Dentro desses 25% existe 75% que é o valor adicionado, que é a questão da nota que eu estou te explicando, que como Dourados tira a nota para vir buscar o animal, o valor adicionado fica em Dourados. Aí tem a receita própria, tem o número de eleitores, o tamanho do território, tem 7% que é distribuído igualitário para todos os 79 municípios, e eu gostaria que fosse criado, e tem o ICMS ecológico também, eu gostaria que fosse criado o índice da matéria-prima, porque quem produz a matéria-prima? O pequeno município que produz a matéria-prima, porque os grandes não têm espaço mais para estar produzindo uma matéria-prima em grande escala. Reunião da Comissão de Execução Orçamentária avaliou os dados encaminhados pelos órgãos e poderes do Estado sobre o uso do dinheiro público nos primeiros 4 meses de 2019. Executivo, Legislativo e Judiciário reunidos para apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2019. A audiência pública da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa foi proposta pelo deputado Gerson Claro, do PP, presidente da comissão. É uma obrigação constitucional nós colhermos os dados dos poderes e dos órgãos que têm execução orçamentária própria para saber como é que está a execução orçamentária e isso acompanhando a cada quadrimestre para saber se estão sendo cumpridas as metas e especialmente a gente chama muita atenção para as despesas com o pessoal, que é uma despesa
que consome grande parte do orçamento dos poderes e dos órgãos do Estado. Em tempos de retração na economia e queda na arrecadação, é preciso tomar medidas que comprovem o uso consciente do dinheiro público. E a audiência busca justamente isso, o cumprimento das metas fiscais por parte dos poderes. Essa prestação de contas é uma determinação legal, né? E é muito importante proporcionar à sociedade a realização do controle social, tomando conhecimento das contas dos órgãos públicos, né? E para que realize realmente esse controle social dos gastos realizados pelos órgãos públicos. O Ministério Público pode executar no máximo 2% do orçamento líquido do Estado, né? E o Ministério Público atualmente está em 1,78, abaixo do limite prudencial. Sobre o Poder Executivo, o limite prudencial é respeitado em quase todos os quesitos, contrariando a realidade vivida nos demais estados do Brasil. Porém, a margem que diz respeito à folha de pagamento supera o índice permitido. O Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, a exemplo dos demais estados, tem enfrentado essa dificuldade diante de um cenário econômico de retração, baixa arrecadação, o que lamentavelmente tem ocasionado umas distorções em termos de cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, hoje na apresentação será dado conhecimento ao público de que Mato Grosso do Sul, dentre os poucos estados, vem cumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com exceção do Executivo, os demais poderes, Legislativo e Judiciário, apresentaram em seus relatórios pareceres que revelam que os gastos estão dentro das expectativas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Felizmente, a Assembleia tem conseguido manter, no decorrer dos anos, dos tempos, estar sempre dentro das normas. Por exemplo, esse quadrimestre, especificamente o primeiro quadrimestre de 2019, nós estamos com 1,50. O limite prudencial nosso é 1,59, o limite total 1,68 e o limite de alerta é 1,51. Então nós estamos com uma boa folga, isso em razão das medidas que foram sendo tomadas, aposentadorias, o programa de aposentadoria incentivada. Então a Assembleia tem conseguido se manter cumprindo fielmente a Lei 101, a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. O TCE vem trazendo, evitando bastante esforços para que a gente possa estar dentro do índice. Estamos, porque 3% o Tribunal de Contas mais a Assembleia Legislativa. Então, nosso limite máximo é 1,32 e nós estamos com 1,26 para esse primeiro quadrimestre. Então, estamos aquém do limite máximo, que é a despesa de pessoal. O Tribunal, a exemplo dos anos anteriores, vem cumprindo com o índice da despesa com o pessoal em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente está dentro do índice, que é o limite prudencial é de 5,7 e hoje a gente está com um índice de 5,30, então atendendo a lei. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo e volta já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato-Grossenses.
Olá, eu sou o deputado Lucas de Lima, presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa e quero fazer um convite especial a toda a população do estado do Mato Grosso do Sul para participar da nossa primeira audiência pública sobre o assoreamento da bacia hidrográfica da região da Serra da Bodoquena. Você é o nosso convidado especial, vamos trazer várias autoridades, vamos discutir o assunto e levar um documento até o governador do estado do Mato Grosso do Sul. Venha conosco participar, não tá bonito e com certeza você é o nosso convidado especial no dia 12 de julho, aqui na Assembleia Legislativa. Após o fechamento de um frigorífico em Paranaíba, a audiência pública promovida pela Casa de Leis discutiu os desafios enfrentados pelo setor frente às dificuldades econômicas de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Apesar de Mato Grosso do Sul ser o quarto maior produtor de carne do Brasil, com 134 unidades de frigoríficos e gerando mais de 26 mil empregos no estado, o setor tem encontrado algumas dificuldades. No começo de junho, um desses frigoríficos foi fechado em Paranaíba, causando a demissão de aproximadamente 500 funcionários. Foi por esse motivo que a Assembleia Legislativa sediou nesta tarde audiência pública com o tema Os Desafios dos Frigoríficos em Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do deputado João Henrique Catan e reuniu o setor produtivo, as federações de indústria e agricultura do estado. Uma série de recursos, de ideias que estão sendo coletadas em ata para orientar a nossa maneira de atuar aqui na Assembleia Legislativa com nossos colegas, pares, de maneira a fortalecer, a voltar a colocar Mato Grosso do Sul nos trilhos. Nós fomos, na história, um dos maiores produtores de carne do Brasil. Queremos recuperar esse status, porque até agora não conseguiram nos tirar o título de melhor carne do Brasil. Então nós temos que nos proteger e resgatar a importância da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa história, que é o desenvolvimento da pecuária no Mato Grosso do Sul. O prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara, acompanhou as discussões de perto. Ele sugeriu algumas medidas que podem amenizar o impacto econômico em uma cidade com o fechamento de um dos principais postos de emprego locais. Como prefeito de Paranaíba, lutamos desde o início das nossas gestões para gerar emprego. A abertura do frigorífico no início de 2017 foi um ganho para toda a população de Paranaíba, com geração de 700 empregos. Então nós fomos pegos de surpresa, 30 dias atrás, como anoiteceu todo mundo, 700 funcionários empregados e amanheceu desempregado. Como o governo tem uma política de incentivo para trazer essas empresas para os estados, e dessa política teria de ter um tipo de um acordo, que uma empresa que tem 700 empregados, ela não pode parar de repente, de uma desacelerar, assim como um carro. Para ele pegar uma velocidade, ele acelera, e para ele parar também, ir desacelerando, não poderia frear bruscamente. Pega todo mundo de surpresa, é um baque, e o governo poderia, dentro dessa política de incentivo, que as empresas fizessem um compromisso de no mínimo tantos anos de trabalho, porque fica a critério deles, ganha-se o incentivo, um ano ou dois, ele resolve parar e para esse mês. Então, eles conseguem os incentivos, isenções fiscais, mas teria que ter um compromisso de, no mínimo, tantos anos para trabalhar. Vindos de vários municípios do estado, grande parte dos ouvintes era composta de trabalhadores de frigoríficos e comerciantes do setor. Um deles era Emiliano Zapata, criador de gado em Ribas do Rio Pardo, e para quem o poder público deve investigar com afinco a dinâmica do mercado frigorífico sul-mato-grossense. Complicou a vida do pequeno e do grande produtor. Ele comprar frigorífico para fechar, para pegar um monopólio. Isso para mim é formação de cartel. Eu queria ver com o deputado que providência que eles vão tomar. Além de causar um transtorno para o produtor rural, para o desemprego, para o município, eu quero saber isso aí. Que providência? Tem que tomar providência drástica já. Faz tempo já que está assim. Marcelo Bertoni, diretor tesoureiro da FamaSul, compôs a mesa de trabalhos da audiência. Segundo ele, a cooperação entre as federações e o Poder Legislativo tem sido frutífera ao longo dos anos e não deve ser agora que um resultado satisfatório não seja alcançado. A FamaSul pode entender o processo, entender e talvez mediar alguma conversa entre os frigoríficos e os produtores, ou o frigorífico e o governo, se for demandado, a FamaSul, que por enquanto não foi demandado nada sobre esse sentido.
e aí sim a gente conseguir entender o processo e ver em que parte que poderemos ajudar. Ao final da reunião, o deputado proponente apresentou como último encaminhamento a elaboração de uma carta, a qual conterá as diretrizes da audiência de forma acessível a todos os interessados. Membros que farão parte da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca tomaram posse nesta segunda-feira e já discutem medidas em torno da instituição da cota zero para pescadores amadores e esportistas. Representantes do Poder Legislativo, da rede pesqueira, dos quilombolas, dos ribeirinhos e empresários da rede hoteleira tomaram posse na Casa de Leis para assumir funções que vão tratar de assuntos da pesca em Mato Grosso do Sul. Para o coordenador da frente, deputado Cabo Almi, do PT, o objetivo dos trabalhos é garantir os direitos de quem vive deste setor. Já mudou no primeiro momento. A cota zero já era para ocorrer agora no início da pesca. E ele mudou o que era permitido antes, que era 10 quilos, baixou para 5, colocou 5 piranhas e colocou também um exemplar. Nós acreditamos que ele mude de novo, que ele seja convencido pelo clamor de quem de fato precisa da pesca, entende da pesca e que sabe que as espécies dos nossos rios não estão desaparecendo por conta desses pescadores que pescam nos nossos rios. Tem todo um sistema, toda uma problemática do ponto de vista de assoreamento, de desmatamentos, de agrotóxicos, da pesca predatória, do próprio jacarés, que faz com que diminua as espécies e não os pescadores amadores e os profissionais que estão acabando com os peixes dos nossos rios. No total, 27 pessoas tomaram posse com compromisso de até dezembro de 2022 defender e discutir assuntos ligados à pesca. O coordenador da frente, deputado Cabo Almi, já realizou mais de 8 reuniões no interior do estado para traçar metas e um plano estratégico para o setor. Nós temos percebido aqui na casa que já existem alguns deputados se convencendo da importância de sentar conosco numa reunião com o governador, com alguns representantes desses setores empresarial, turístico, trabalhadores de uma forma em geral, para que nós apresente para ele o clamor desses setores, a insatisfação, o prejuízo econômico, o desemprego, enfim, algo que o governo de fato possa ouvir os dois lados. Apesar da cota zero entrar em vigor em 2020, a comerciante Sônia Maria Percegeu já sente os impactos que vieram com o decreto. O impacto que já veio com a diminuição do pescado, ele já causou impacto social nas nossas regiões. Eu estou falando em regiões gerais, todos os lugares. Não está vindo mais turista. Os turistas, eles se afastaram porque está tendo muita propaganda em pesca esportiva. Então, eles acham que aqui já é cota zero. Então, você imagina, se já com 5 quilos exemplar que ele deixou, já está tendo esse impacto, e você imagina, então, em 2020, o que vai ser? Os nossos comércios já caiu 60% de vendas, em geral. Pousadas, restaurante, tudo caiu 60% as nossas vendas. Já estamos tendo que despedir os nossos funcionários. E isso está causando um impacto econômico muito grande já para a gente. Um dos principais questionamentos dos membros é a falta de um estudo científico sobre o estoque de peixes nos rios do estado. O que nós precisamos é de pesquisa científica, como o doutor Augustinho, que já deixou comprovado que nossos rios têm muito peixe. Vários biólogos já vêm falando também que nossos rios é rico de peixe. Não adianta só vir em cima, colocar a culpa só em cima do pescador amador, porque são vários fatores envolvidos. Mato Grosso do Sul tem como um dos principais itens de sua matriz econômica a agricultura, dada a importância do setor para o estado. A Assembleia Legislativa acompanhou a entrega de maquinários para a agricultura familiar e o lançamento da safra de soja 2019-2020. Na Praça do Rádio Clube, os parlamentares prestigiaram a entrega de 101 patrulhas mecanizadas, que fortalecerão a agricultura familiar em 15 municípios. Recursos estaduais e federais garantiram investimentos de quase 2 milhões na aquisição das máquinas e implementos agrícolas. Municípios importantes passaram por aqui hoje, mais de 10 municípios recebendo patrulha moto mecanizada. Representar na casa nesse momento, falar em nome de 11 deputados. Se o senhor quisesse fazer hoje, agora, aqui,
nesse momento, Tereza Cristina, uma sessão da Assembleia aprovava qualquer projeto. Grande abraço para vocês. Obrigado. Já o lançamento do Plano Safra 2019-2020 para Mato Grosso do Sul foi realizado no auditório do Banco do Brasil da região central. Do montante de 103 bilhões liberados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 8,2 bilhões são para Mato Grosso do Sul. O deputado Barbosinha, do DEM, falou sobre essa iniciativa tão importante para os pequenos e médios produtores. É a certeza da continuidade da produção e a expectativa que ele proporciona que possamos ter aí mais de 300 mil hectares de acréscimo na agricultura e pecuária do Mato Grosso do Sul. São 226 bilhões para o país, 10 bilhões praticamente para o Mato Grosso do Sul, a presença da ministra Tereza Cristina, de toda a estrutura do Ministério da Agricultura, do Governo do Estado, para poder dizer aos produtores brasileiros que há uma preocupação firme com esse setor e que Mato Grosso do Sul tem a sua grande locomotiva, o setor do agronegócio, o pequeno, o médio e o grande produtor. Ao mesmo tempo, outra coisa interessante é a desburocratização que o Ministério está fazendo para permitir com que aqueles que produzem realmente tenham facilidade de ter o crédito e permitir com que haja realmente os investimentos. Além da desburocratização para que os produtores sejam melhores atendidos, o Plano Safra agora incluiu o setor da pesca em seu planejamento, visando assim impulsionar o empreendedorismo para que aconteça de forma mais rápida, além de outros benefícios. Isso tudo só fortalece o cenário da agricultura em Mato Grosso do Sul. Esse plano apresentado hoje já vem com novidades, ou seja, desburocratizou muito, ajudou muito, aumentou os limites e isso é que importa, porque o produtor rural responde. Se você der apoio, ele responde. Aí circula dinheiro no comércio, na indústria, nos serviços, tudo melhora. O agronegócio hoje, você sabe muito bem, carrega o Brasil. O superintendente de agronegócios do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul considera que o novo Plano Safra é o melhor já desenvolvido nos últimos 10 anos. Sua importância para Mato Grosso do Sul e o papel da Assembleia Legislativa no fortalecimento de discussões e leis voltadas à agricultura foram ressaltadas. Nós entendemos que o nosso agricultor é um agricultor profissional e preparado para investir, para crescer a sua produção, sua produtividade e, além de tudo isso, melhorar a sua rentabilidade. Então, o Plano Safra, ele demonstra o quanto que o banco quer acreditar e o quanto nós entendemos que o Mato Grosso do Sul vai crescer neste ramo. E como se fala muito, crescendo na agricultura, vai crescer a indústria, vai crescer o comércio, vai crescer a prestação de serviço, vai crescer a nossa sociedade como total. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Mais informações sobre o trabalho da Assembleia Legislativa você confere nas mídias sociais da Casa de Leis. Até a próxima!